Para os abobalhados ou maldosos mesmo, que ridicularizam quando advertimos sobre os perigos do comunismo nos dias de hoje, dizendo ser teoria da conspiração. O socialismo fabiano é a ideologia por trás de todos os movimentos social-democratas da atualidade, em especial o brasileiro. Fundada exatamente no ano da morte de Marx com o intuito de promover as ideias do filósofo alemão por meio do gradualismo, a sociedade fabiana almejava condicionar a sociedade por meio de medidas socialistas disfarçadas. Ao atenuar e minimizar seus objetivos, a sociedade fabiana tinha o intuito de não incitar os inimigos do socialismo, tornando-os menos combativos. No linguajar fabiano, impostos são contribuições. Gastos do governo são investimentos. Donos de propriedade são elites, reacionários e privilegiados. Mudança significa socialismo e decretos do Estado são para o bem do povo. Para os fabianos, tradições burguesas como propriedade privada e economia de mercado devem ser toleradas, mas a economia tem de ser rigidamente regulada e tributada. Políticas redistributivistas são inegociáveis. Uma fatia da renda dos indivíduos produtivos da sociedade deve ser confiscada e redistribuída para os não produtivos. Grandes empresários devem ser submissos aos interesses do regime e, em troca, devem ser beneficiados por subsídios e políticas industriais, e também protegidos por tarifas protecionistas. No entanto, a estratégia fabiana não se resume à economia. A questão cultural é tão ou mais importante. Para os fabianos atuais, a cultura burguesa deve ser substituída por uma nova mentalidade, de cunho marxista, e a estratégia para isso consiste na imposição lenta e gradual de uma revolução cultural. Para os fabianos, o Estado, seus burocratas e toda a sua mentalidade, é o único Deus por quem a população deve se sacrificar. Os fabianos sempre se sentiram desconfortáveis com a ideia de revolução, preferindo muito mais a evolução gradual produzida pelas eleições democráticas. O Estado deve ser totalmente aparelhado por intelectuais partidários e jornalistas simpatizantes, de modo a garantir uma tomada hegemônica das instituições culturais e sociais do país. Daí a desconsideração pelos gulags e pela Revolução Armada. Considere esta análise histórica sobre o fabianismo feita por Lew Rockwell. O que é o socialismo fabiano, e por que ele importa? Antes da Revolução Russa, o Partido Comunista tinha duas alas, bolchevique e menchevique. Os bolcheviques acreditavam na imediata imposição do socialismo por meios violentos, com confisco armado das propriedades, das fábricas e das fazendas, e o assassinato dos burgueses e reacionários que porventura oferecessem resistência. Já os mencheviques, que também se auto-rotulavam social-democratas, defendiam uma abordagem mais gradual, não violenta e não revolucionária para o mesmo objetivo. Para estes, a liberdade e a propriedade deveriam ser abolidas pelo voto da maioria. Os bolcheviques venceram a Revolução Russa e implantaram o terror. No entanto, após cometerem crimes inimagináveis, eles praticamente desapareceram do cenário. Já os mencheviques, no entanto, não apenas seguem vivos como também se fortaleceram e se expandiram, e estão no poder de boa parte dos países democráticos. Os mencheviques modernos seguem, em sua essência, as mesmas táticas dos mencheviques russos. Em vez de abolirem a propriedade privada e a economia de mercado, como queriam os bolcheviques, os atuais mencheviques entenderam ser muito melhor um arranjo em que a propriedade privada e o sistema de preços são mantidos, mas o Estado mantém os capitalistas e uma truncada economia de mercado sob total controle, regulando, tributando, restringindo e submetendo todos os empreendedores às ordens do Estado. Para os mencheviques atuais, tradições burguesas como propriedade privada e economia de mercado devem ser toleradas, mas a economia tem de ser rigidamente regulada e tributada. Políticas redistributivistas são inegociáveis. Uma fatia da renda dos indivíduos produtivos da sociedade deve ser confiscada e redistribuída para os não produtivos. Grandes empresários devem ser submissos aos interesses do regime e, em troca, devem ser beneficiados por subsídios e políticas industriais, e também protegidos por tarifas protecionistas. Acima de tudo, cabe aos burocratas do governo, os próprios mencheviques, intervir no mercado para redistribuir toda a riqueza e manter a economia funcionando de acordo com seus desígnios. No entanto, a estratégia menchevique não se resume à economia. A questão cultural é tão ou mais importante. Para os mencheviques atuais, a cultura burguesa deve ser substituída por uma nova mentalidade condicionada ao modo de pensar social-democrata, e a estratégia para isso consiste na imposição lenta e gradual de uma revolução cultural. Os mencheviques, fiéis ao seu ideal democrático, sempre se sentiram desconfortáveis com a ideia de revolução, preferindo muito mais a evolução gradual produzida pelas eleições democráticas.
O Estado deve ser totalmente aparelhado por intelectuais partidários e simpatizantes, de modo a garantir uma tomada hegemônica das instituições culturais e sociais do país. Daí a desconsideração pelos gulags e pela Revolução Armada. Como tudo começou, as raízes do menchevismo atual não estão na Rússia de Lenin, mas sim na Londres de 1883, quando um grupo de socialistas adeptos do gradualismo fundou a Sociedade Fabiana, liderada por um cidadão chamado Hubert Bland. Os mais famosos membros da sociedade eram o dramaturgo George Bernard Shaw, os autores Sidney e Beatrice Wegg, e o artista William Morris. A Sociedade Fabiana tem este nome em homenagem a Quintus Fabius Maximus, político, ditador e general da República Romana, 275-203 AC, que conseguiu derrotar Aníbal na Segunda Guerra Púnica adotando a estratégia de não fazer confrontos diretos e em larga escala, nos quais os romanos haviam sido derrotados contra Aníbal, mas sim de incorrer apenas em pequenas e graduais ações, as quais ele sabia que podia vencer, não importa o tanto que ele tivesse de esperar. Em suma, Quintus Fabius Maximus era um estrategista militar que evitava qualquer confrontação aberta e decisiva. Em vez disso, ele preferia fatigar seus oponentes com táticas procrastinadoras e cansativas, manobras enganadoras e assédios contínuos. Fundada exatamente no ano da morte de Marx com o intuito de promover as ideias do filósofo alemão por meio do gradualismo, a Sociedade Fabiana almejava condicionar a sociedade, como disse a fabiana Margaret Colley, por meio de medidas socialistas disfarçadas. Ao atenuar e minimizar seus objetivos, a Sociedade Fabiana tinha o intuito de não incitar os inimigos do socialismo, tornando-os menos combativos. Ao contrário dos revolucionários marxistas, os socialistas fabianos conheciam muito bem o funcionamento das políticas públicas britânicas. Sendo os especialistas originais, eles fizeram várias pesquisas, elaboraram planos, publicaram panfletos e livros, e criaram várias propostas legislativas, sempre contando com a ajuda de aliados nas universidades, igrejas e jornais. Eles também treinaram oradores, escritores e políticos. Sidney Webb foi além e fundou a London School of Economics em 1895 para ser o quartel-general desse trabalho. Embora a Sociedade Fabiana jamais houvesse tido mais do que 4.000 membros, foram eles que criaram, promoveram e conduziram pelo parlamento a maior parte das políticas sociais britânicas até o início da década de 1980. O resultado foi uma economia em frangalhos e uma sociedade esclerosada, situação esta que só começou a ser revertida quando Margaret Thatcher começou a desfabianizar a Inglaterra. Os fabianos foram bem-sucedidos em seu objetivo de criar um Estado provedor, um Estado assistencialista que cuidaria não apenas dos pobres, mas também da classe média, do berço ao túmulo, seja na forma de compensações trabalhistas, ou de pensões e aposentadorias, seguro-desemprego e medicina socializada. Os fabianos sempre enfatizaram a reforma social. Segundo o escritor John T. Flynn, os fabianos perceberam prematuramente o imenso valor das reformas sociais em acostumar os cidadãos a ver o Estado como a ferramenta para curar todas as suas doenças e inquietudes. Eles viram que uma agitação em prol de um Estado assistencialista poderia se tornar o veículo ideal para incutir ideias socialistas nas mentes do cidadão comum. Outra inovação fabiana. Reformas sociais invariavelmente envolviam algum tipo de seguridade. As pessoas seriam induzidas a aceitar o socialismo caso este fosse apresentado por meio de modelos oriundos das ciências atuariais, tendo empresas de seguro como base. Empresas de seguro genuínas, baseando-se em estatísticas de distribuição aleatória de acidentes, coletam dinheiro de seus segurados na forma de um consórcio e concentram-no em um fundo, desta forma tornando o mundo menos incerto para seus membros. Os fabianos, muito espertamente, pegaram esse modelo e disseram: concentremos a riqueza de todos nas mãos do Estado e seremos felizes, saudáveis e teremos uma vida melhor. Aneurin Bevan, o ministro da Saúde fabiano do governo trabalhista dos pós-guerra, que criou o National Health Service, o sistema estatal de saúde britânico, chegou realmente a argumentar que tal modelo iria drasticamente aumentar a expectativa de vida de todos, chegando ao ponto de postergar a morte indefinidamente. Mas a verdadeira visão fabiana do Estado foi mais bem explicitada no livro de Sidney e Beatrice Webb intitulado Soviet Comunismo, A New Civilization, publicado em 1935. O ponto de interrogação foi removido do título após a primeira edição. O livro glorificava a URSS de Stalin como se fosse virtualmente um paraíso na Terra. Como marxistas, embora de uma outra estirpe, os Webbs aprovavam o stalinismo, se não os meios, os fins. Os fabianos eram, de uma certa forma, marxistas mais bem treinados do que o próprio Marx, disse Joseph Schumpeter, que continuou:
concentrar-se nos problemas que podem ser alterados por métodos políticos práticos, adaptar-se à evolução das questões sociais, e deixar o objetivo supremo ser alcançado automaticamente por meio da alteração cultural das massas é algo que está muito mais de acordo com a doutrina fundamental de Marx do que a ideologia revolucionária que ele próprio propôs. Conclusão no linguajar fabiano: impostos são contribuições, gastos do governo são investimentos, criticar o governo é entreguismo ou falta de patriotismo, donos de propriedade são elites, reacionários e privilegiados, e mudança significa socialismo. Quando os atuais social-democratas pedem sacrifícios da população em prol dos ajustes do governo, tenha em mente que os fabianos diziam exatamente o mesmo, defendendo, segundo as próprias palavras de Beatrice Weg, a transferência da emoção do serviço sacrificante de Deus para o Estado. Para os fabianos, o Estado, seus burocratas e toda a sua mentalidade, é o único Deus por quem a população deve se sacrificar. Por fim, vale ressaltar que o desaparecimento dos bolcheviques nunca foi lamentado pelos social-democratas fabianos. Muito pelo contrário, os social-democratas fabianos agora detêm o monopólio da marcha progressista da história rumo à utopia. A janela de vidro pintada que adorna a casa de Beatrice Webb em Surrey, Inglaterra, mostra George Bernard Shaw e Sidney Webb remodelando o mundo com uma bigorna, tendo ao fundo o brasão da sociedade fabiana. Um lobo em pele de cordeiro. Aquele lobo está hoje entre nós. Fontes da matéria com respectivos detalhes na descrição deste vídeo. Confira.